Boa noite. Boa noite. Tony Fernandes, vereador do Solidariedade de Mossoró, é o nosso entrevistado de hoje. E mais, projeto que corrige plano de cargos dos professores é aprovado e categoria rejeita greve. O cenário político está no ar. Começando mais um cenário político, tá aqui, nosso ponto, organizadinho. Fui ver ali, viu, Vonúvio? Quis me ajeitar no ar, então é isso. Programa ao vivo, às vezes a pessoa se distrai quando vai olhar o retorno. Mas cenário político no ar, hoje, quarta-feira, teve sessão, teve desfecho de novela, mais uma novela entre executivo e servidores. Tem também ainda continuidade de greve, a gente vai trazer esses assuntos aqui. Vamos falar também de política partidária, política eleitoral com o vereador Tony Fernandes, que deve chegar daqui a pouquinho para conversar com a gente aqui no estúdio. Você participa do programa através das redes sociais. Mande sua pergunta para o vereador, então fale sobre qualquer outro assunto que trate de política que a gente aborda no programa de hoje. Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/Cenário Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @Cenário Político TCM. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e todas as cidades que recebem os serviços da TCM. Em breve, Pau dos Ferros vai ter sinal da TCM. Já está quase tudo pronto ali, Carol, para o Alto Oeste ter também aqui a programação da TCM Telecom. A gente sempre indo cada vez mais longe com informação, com entretenimento, com tudo que você gosta de acompanhar, né, Carol? Pois é, muita informação. Agora vão ser 12 cidades, não é isso, Vonúvio? Isso. Acrescentando mais um aí, Pau dos Ferros. E você que é de outra cidade que não Mossoró, manda seu alô. Tem gente de Felipe Guerra que gosta de assistir, pessoal de Caraúbas, pessoal de Apodi já assiste muito a TCM também, a Sul. Então você vai mandando aí seu alô para a gente saber com quem nós estamos conversando, de onde você é. E a gente pode trazer, inclusive, pautas aqui da sua cidade sobre a política da sua cidade para o cenário político. Por falar em Caraúbas, eu mando um forte abraço, um triplo e fraternal abraço para o meu irmão Tiãozinho, lá de Caraúbas, que sempre assiste aqui o nosso cenário político TCM. Tiãozinho, Carol, é dono de uma bodega que o que você quiser encontrar lá em Caraúbas, você acha na bodega do Tiãozinho, no centro da cidade. Um abraço aí para o Tiãozinho, toda a família, o irmão Robson também acompanhando aqui a nossa programação. Mas vamos falar de Câmara de Mossoró. Hoje os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar 3/22 de autoria do Executivo. O projeto dá nova redação ao projeto que reajustou o piso dos professores e trata também do plano de cargos, carreira e remuneração à categoria. A aprovação materializa o consenso firmado entre Prefeitura e Sindicato dos Servidores Municipais, o Sindicerpo. O projeto votado em sessão extraordinária inclui no texto do plano de cargos dos professores o percentual de 40% entre os professores de nível médio e superior. Também especifica que a cada classe do mesmo nível, a partir do nível 2, o vencimento é 5% superior ao da classe anterior. A fala do procurador do município, em vídeo, ele diz claramente o seguinte: a tabela é a representação gráfica do que está escrito em lei. Se não está na lei, a tabela é ilegal. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma tabela que determinava 40%, mas nós não tínhamos o texto na lei, porque eles tiraram o texto da Lei 070. Então, a luta era para restabelecer esse texto, que é o que vai ser aprovado hoje aqui. Então, continuar insistindo de que não havia prejuízo para a categoria não é verdade. Antes da realização da sessão extraordinária, os professores estavam realizando a assembleia em um outro local. Após o acordo de alteração no texto do plano de cargos, os professores descartaram a greve. A palavra principal é o consenso, né? Deixei muito claro, já foi discutido, participei da coletiva de imprensa e os pontos lá é muito claro que não existe um prejuízo aos servidores, mas, lógico,
o prefeito, mais uma vez, mostra que não usa o coronelismo como algumas narrativas que se constrói, mostra que está aberto ao diálogo. Já recebeu o sindicato, para você ter uma ideia, nesse 1 ano e 3 meses, mais de 16 vezes já existiu diálogo. Então, o caminho é esse. Reconheço todo o esforço da gestão em ser transparente, em dialogar, e também reconheço o esforço do sindicato, né, através da presidente Eliette e Marleide. Resolvido o impasse dos professores, agora a Prefeitura deverá se concentrar nas demais 15 categorias que continuam em greve em Mossoró. O prefeito está aberto ao diálogo, né? Eu conversei com alguns representantes de classe e existem prejuízos, eles citaram, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos tem servidores que não teve a atenção da gestão. Tem outros que mais de 5 anos sem um reconhecimento, sem ser contemplado através das ações da gestão. Então, assim, não tem como avançar em tudo, mas o prefeito vai abrir diálogo, provavelmente se construa comissões permanentes para que as classes possam se fortalecer. E sobre essas outras categorias, a gente vai trazer no próximo bloco reportagem do nosso jornalismo sobre a Assembleia, que foi realizada hoje à tarde. E dentro deste assunto, Aldo Ferreira pergunta o seguinte: por que só os professores têm aumento e outras categorias não? As outras categorias nada, professores, e a dos professores só repete. Na verdade, a classe dos professores, ela é muito bem articulada realmente, é muito bem integrada ali a sua categoria com as entidades, com a entidade representativa, mas as reivindicações das outras categorias estão caminhando aí as negociações, tanto é que estão em greve. Então, tem muito ainda para se conversar, porque são cerca de 15 categorias que estão em greve, com demandas antigas. O próprio líder governista admite aí que existem muitas demandas e que são demandas antigas, mas estão aí realmente na luta. No próximo bloco, seu Aldo, a gente traz os detalhes da Assembleia de hoje, dessas outras categorias. Vanúvio? Carol, como a gente já havia comentado aqui por várias vezes sobre esta questão que envolve aí os servidores da educação, bastava a Prefeitura negociar e rever a mudança que não foi dialogada com o sindicato. Isto aconteceu, o sindicato aprovou, apesar de haver, de certo modo, uma redundância no que foi colocado ali, né, no texto. Porém, é o básico. Ou você conversa com a categoria antes da mudança, ou acontece isso, que o sindicato, junto com os servidores, fizeram. Indicativo de greve. Pois é, exatamente. Então, agora vamos começar a nossa conversa com o vereador Tony Fernandes, que está aqui. Vereador, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão de greve de servidores, a gente vai trazer ainda este assunto no próximo bloco, mas o vereador Tony Fernandes continua no Solidariedade. Tentou sair do partido, mas não foi permitida a saída do senhor do Solidariedade. Como foi que isso aconteceu? Como é que está o clima? Por que foi negado, senhor, essa mudança partidária neste período de filiações? Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Carol, Vanúvio. Carol, como eu costumo falar, infelizmente, quando a gente não está sentindo bem no partido, inclusive eu já disse isso já em outros programas, infelizmente a gente procura sair, né? Quando você não se sente bem, quando você não se sente acomodado nesse partido, a gente procura sair. Foi justamente o que eu fiz. A gente teve essa dificuldade ano passado, acho que em outubro, novembro do ano passado, quando a gente colocou o nosso nome à disposição do partido, a gente sentiu uma resistência muito forte aqui do diretório do município, e aí a gente buscou o diretório estadual, que também sentimos no primeiro momento essa resistência. Depois veio aquele episódio com a aliança com o senador Fábio Farias, né, que a gente se posicionou também, dizendo que não tinha como fazer um acordo com o Fábio Farias, que o partido não teria consultado os seus filiados. E aí eu me posicionei pedindo a carta, né? No primeiro momento a gente pediu a legenda, né, que a gente sentiu dificuldade. No segundo momento a gente já estava pedindo a carta de desfiliação, né? Então, todo esse período a gente fez a solicitação tanto ao Diretório Municipal como estadual, e que infelizmente o partido entendeu que abriria um precedente para outros candidatos, né, que iriam disputar tanto a deputada estadual como federal, e naquele momento não era possível me dar
a legenda, no caso, a autorização, né? Então, assim, vários candidatos, até fui questionado, porque vários outros candidatos entraram e conseguiram porque tinha carta de anuência. Hoje o partido é considerado, no caso, o mandato é considerado do partido, né? Então, para você sair, ou você sai pela carta de anuência, sem ser infidelidade partidária, ou você sai alegando grave discriminação. Eu teria até alguns argumentos para colocar essa discriminação, mas a gente achou por bem, o jurídico, que seria uma ação longa, e a gente achou por bem não entrar com esse tipo de ação sem a carta de anuência. E no final das contas, o presidente do partido estadual, Janiel, advogado Janiel de Natal, nos garantiu que o cabo Tony Fernandes vai ter a legenda para disputar, no caso, deputado estadual aqui no Rio Grande do Norte. Sobre este assunto, a gente vai detalhar melhor essa questão da legenda, daqui a pouquinho, depois do intervalo.